Abra sua Bíblia lá na primeira carta de João, no capítulo 3. Nós vamos ler, queridos, do versículo 11 ao versículo de número 15. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo de número 11 a 15. 1 João, capítulo 3, versículos 11 a 15. A palavra do Senhor diz assim: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra e nesse momento, Deus, clamamos pela edificação que só o Senhor, que fala na palavra, pode nos trazer. Ministra, Deus, a vida dos meus irmãos e irmãs, a minha vida, para que nesse momento, Deus, nós sejamos impactados pela verdade, impactados pelo Teu poder, impactados pelo mover do Teu Espírito em nós, falando conosco através da Tua palavra. Age, Deus, nas nossas vidas, nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós já há algum tempo temos pregado na primeira carta do apóstolo João, e chegamos aqui praticamente na metade dessa carta, ainda que já tenha passado bastante coisa, ainda tenha mais um tanto de caminho a percorrermos até o fim da carta, da primeira carta de João. E desde que nós começamos essa série na primeira carta de João, eu tenho dado o nome dessa nossa série de Fundamentos da Vida Cristã. E o motivo pelo qual eu fiz isso, queridos, de dar esse nome a essa série, é porque eu entendo que nesta carta, o apóstolo João está tratando das coisas mais essenciais, mais fundamentais da fé cristã. No entanto, irmãos, eu também poderia ter chamado essa série de Provas para saber se eu sou verdadeiramente cristão. Ao longo de toda esta carta, queridos, João está nos estabelecendo 3 provas a respeito da verdadeira vida cristã. A primeira delas é a prova doutrinária, se nós realmente cremos no verdadeiro Jesus, aquele que veio em carne, que se manifestou para tirar os nossos pecados, que se manifestou para destruir as obras do diabo. A segunda prova que o apóstolo João nos dá ao longo de toda essa carta é a prova moral, ou seja, se nós realmente vivemos em obediência a Deus, praticando a justiça. E a terceira prova é a prova social, se nós realmente amamos os nossos irmãos com amor verdadeiro. Ou seja, se nós queremos viver os fundamentos da vida cristã, queridos, se você quer saber se você é realmente cristão, então você precisa crer no Jesus verdadeiro, aquele que a Bíblia ensina, aquele do qual a Bíblia nos fala, a Bíblia nos revela, na sua obra na cruz do Calvário. Você precisa viver em obediência a Deus e você precisa viver o amor. Se uma dessas coisas não acontece em você, então você é alguém que provavelmente ainda precisa se converter.
precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e se arrepender dos seus pecados. Se essas coisas não acontecem em você, é porque você ainda provavelmente não entendeu quem Jesus é e o que ele fez em seu favor na cruz do Calvário. Mas se você é realmente cristão e que, como eu, percebe que ainda precisa ser transformado em um tanto de coisas, e você, assim como eu, quer viver os fundamentos da vida cristã, então é essencial aprendermos a colocar essas coisas em prática. E uma vez, queridos, que João já tenha nos incentivado a vivermos o amor no capítulo anterior, no capítulo 2 dessa carta, agora no versículo 11, ele vai começar a aprofundar essa terceira evidência da vida cristã, a prova social, a prova do amor, o teste do amor. O versículo 10, queridos, que nós não lemos, mas que nós vimos na última pregação, ele serve tanto como uma conclusão da parte da sessão anterior, mas também como uma introdução a esse tema do amor, que João vai começar a trabalhar com os seus filhinhos agora. Isso porque no versículo 10, ele nos diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. E através dessa introdução, queridos, nós descobrimos que aqueles que não conseguem viver a justiça e o amor são filhos do diabo. Não procedem de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque, em primeiro lugar, o amor é a mensagem essencial da vida cristã. João diz exatamente isso no versículo 11, quando ele fala, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Toda vez que eu falo a respeito do amor, sobre amor, queridos irmãos, eu sinto a necessidade de explicar o que é o amor de acordo com a Bíblia. E isso acontece, queridos, porque hoje, no século XXI, nós construímos um conceito extremamente romanceado de amor. Para nós, amor é um sentimento bonitinho, quase que cuti-cuti. A nossa concepção de amor, queridos, sejamos honestos, é muito mais parecida com aquela paixonite da adolescência do que com aquilo que a Bíblia fala a respeito do amor. Isso porque o conceito bíblico de amor, queridos, é completamente diferente. Amor, de acordo com a Bíblia, é o firme compromisso, uma firme aliança, um pacto que gera em nós a disposição de se doar por alguém. Isso é amor. Eu vou repetir. De acordo com a Bíblia, amor é uma firme aliança, um pacto que gera em nós a disposição de se doar por outra pessoa. Não é assim que Deus define o amor em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que entregou Jesus. Perceba, queridos, o amor não tem a ver com afinidade. Amor não tem absolutamente nada a ver com empatia. Amor não tem nada a ver com gostar. Ah, pastor, não gosto muito do fulano, não. Puxa, eu não vou com a cara da ciclana. Deixa eu te falar. Amor
não tem absolutamente nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque se fosse assim, queridos, Jesus não teria nos dado a ordem de amarmos os nossos inimigos. Porque ninguém tem empatia por um inimigo. Ninguém tem afinidade com o seu perseguidor. Mas mesmo assim, nós temos o dever de amá-los. Amor, queridos, de acordo com a palavra, é quase que uma disposição heróica de se entregar em favor de alguém para servir, para abençoar. Nós ainda vamos falar mais sobre isso no próximo sermão, mas eu preciso que você guarde no coração essa verdade. Amor, de acordo com a Bíblia, é uma firme aliança que gera em nós a disposição de se doar em favor de alguém. É nessa mensagem de amor que a vida cristã sempre esteve embasada, queridos irmãos. Deus nos ordena a amar no Antigo Testamento, Jesus nos ensina a amar no Novo Testamento. Todos os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia foram pessoas do amor. Abraão, José do Egito, Moisés, Davi, Elias, Daniel, Esther, Maria, Pedro, Paulo, Barnabé, Lídia, João, que inclusive ficou conhecido como o apóstolo do amor. Mas não apenas isso, irmãos. Todos os grandes homens e mulheres da história da igreja foram pessoas do amor. A igreja, irmãos, é a comunidade do amor. O cristianismo é a religião do amor. Os cristãos precisam ser a demonstração visível do amor, e tudo isso, queridos, porque nós vimos e vemos em Jesus a expressão máxima do que é o amor. Tudo o que Jesus fez foi nos amar, e tendo nos amado, nos ama até o fim. Como filhos de Deus, irmãos, nós não temos o direito de não amarmos alguém. Nós não temos o direito de escolhermos quem nós vamos amar. Como pessoas que conhecem o amor de Jesus, nós não temos sequer a possibilidade de desistirmos de amar. A única possibilidade que temos para deixarmos de amar, queridos, é se na verdade não formos filhos de Deus. Se você quer se dar ao luxo de não amar alguém, é porque você é filho do diabo. E é justamente aí, irmãos, que nós descobrimos que, em segundo lugar, os filhos do diabo também têm uma mensagem para viver. Porque o ódio é a mensagem essencial do maligno. Não se deixe enganar, queridos. O diabo também tem uma mensagem. E se muitas vezes nós, como cristãos, falhamos em viver a mensagem do amor, pode ter certeza que os filhos do diabo não vão falhar em viver a mensagem do ódio. E o grande exemplo que João nos dá é o exemplo de Caim, porque ele diz na primeira parte do versículo 12, não sejamos como Caim. E João nos diz quem Caim era. Ele era do maligno e matou o seu irmão. Queridos, veja como Deus é gracioso. Na semana passada, o pastor Patrick pregou sobre esse episódio em Gênesis 4, e eu teria a maior alegria do mundo e o maior orgulho do mundo em dizer que isso foi combinado. Mas não foi. Se você não estava presente ou não pôde ouvir o sermão do domingo passado, você já pode acessar o nosso canal do YouTube, já está lá disponível para você assistir. Mas o pastor Patrick, que me corrija se eu estiver errado, mas a ordem que nós recebemos da palavra do Senhor na semana passada foi
nós não podemos ignorar o nosso relacionamento com Deus como fez Caim. Porque se nós ignorarmos o nosso relacionamento com Deus, podemos ter o mesmo fim de Caim que matou o seu irmão. Não foi isso, pastor Patrick? Mas veja como Deus é bom, queridos. Sabe qual é a mensagem da palavra de Deus para nós hoje? A mensagem da palavra de Deus é: não sejamos como Caim. Nós não podemos ser como Caim. O nosso amor, queridos, não pode ser como, entre aspas, o amor de Caim. Porque se você lê o texto de Gênesis 4, você vai lembrar que Caim era o filho mais velho de Adão e Eva. E no texto da liturgia de hoje, que nós lemos lá em Hebreus 11, nós também vimos que Deus recusou a oferta de Caim e que por causa disso, ele matou o seu irmão Abel. Mas mesmo lembrando de tudo isso, queridos, nós às vezes deixamos de atentar para alguns detalhes a respeito dessa história de Caim. Alguma vez, ao ler o texto, ou quem sabe na semana passada, enquanto você ouviu o pastor Patrick pregar, você já se perguntou por que Caim, afinal, presta uma oferta a Deus? Queridos, Caim não era inimigo de Abel. Caim não era inimigo de Adão, seu pai. Caim também não pertencia a um povo inimigo, mesmo porque naquele tempo não existiam outros povos além da família de Adão. Caim era filho de Adão, irmãos. A mesma educação no temor do Senhor que Abel recebeu, Caim também recebeu. Caim recebeu as mesmas orientações religiosas que Abel recebeu. Assim como Abel, Caim cresceu, observando seu pai Adão, adorando a Deus. Mas tem uma coisa que Caim não aprendeu de Adão. Caim não aprendeu que antes de se importar com uma oferta, Deus quer o coração do ofertante. Antes de desejar uma adoração, Deus quer o coração do adorador. O pastor Lucas falou sobre isso na liturgia, que muitas vezes nós podemos vir prestar um culto de maneira mecânica, e que tudo isso que nós fazemos aqui só faz sentido se isso brotar da realidade do nosso coração. Abel aprendeu isso. Caim não. Entenda. Caim não se tornou filho do diabo porque assassinou Abel. O que João quer nos mostrar, queridos, é que Caim pertencia ao maligno. Ele era filho do diabo e as ações malignas de Caim o levaram a odiar o seu irmão a ponto de matá-lo. A grande prova disso, irmãos, é que o apóstolo João nos diz por que Caim matou Abel. A continuação do versículo 12, porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Tendo crescido na igreja, queridos, eu lembro de muita gente se perguntando por que a oferta de Caim não foi aceita por Deus. E a resposta é muito simples, irmãos. A oferta de Caim não foi aceita porque as suas obras eram más. Em outras palavras, queridos, Deus não quer uma adoração que venha de um falso adorador. Deus não será amado por alguém que não consegue amar o seu irmão. E é essa relação que João faz com todos os outros que pertencem ao maligno, com todos os outros filhos do diabo, porque no versículo 13 ele nos diz: irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês.
Caim é o símbolo de um mundo que odeia aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Mas preste bem atenção, o motivo pelo qual nos odeiam, queridos, deve ser, precisa ser a nossa piedade, o nosso relacionamento com Deus, as nossas obras de justiça, a nossa adoração, o nosso amor de uns para com os outros. Mas eu temo dizer, irmãos, que o mundo hoje nos odeie não por causa das nossas obras de justiça, não por causa do nosso amor, não por causa da nossa adoração, mas porque os crentes são as pessoas mais chatas do mundo. As pessoas nos odeiam porque os crentes investem milhões de reais por ano em marchas, em shows, em programas de TV. As pessoas nos odeiam porque os crentes passam mais tempo pensando em si mesmos do que nos outros. Eu temo dizer, queridos, que o mundo nos odeie porque nós somos egoístas. O mundo nos odeia não porque nós temos um padrão de adoração e piedade. O mundo nos odeia não porque nós temos um ideal de justiça e porque nós praticamos a justiça em amor. Infelizmente, para nossa tristeza, queridos, o mundo não nos odeia porque as nossas obras são justas e as obras do mundo são más. As pessoas nos odeiam porque uma boa parte dos crentes odeiam as outras pessoas. E nós expressamos muito bem o ódio que temos do mundo. No entanto, queridos, isso é abominável na realidade do Evangelho. Nós não fomos chamados para odiarmos as pessoas do mundo. Nós somos chamados para amar. Se eles querem nos odiar, porque as nossas obras são justas, problema deles com Deus. Mas nós somos convocados ao amor. Nós somos convocados para amarmos e praticarmos obras justas. A história nos conta, irmãos, que durante as perseguições do Império Romano, quando os cristãos eram condenados e jogados aos leões, em seus julgamentos, muitos cristãos falavam assim: olha, nós vivemos de maneira santa, de maneira pacata, nós somos disciplinados, nós não somos desrespeitosos, nós não fazemos nada de especialmente grave, nós ajudamos os pobres e os enfermos, nós oramos pelos nossos governantes. Por que vocês estão nos entregando a uma morte tão cruel? Será que esse testemunho da igreja dos primeiros séculos seria o mesmo testemunho da igreja do século 21? Preste bem atenção. O mundo já teria desculpa suficiente para nos odiar, se nós tão somente vivêssemos o amor. Mas a igreja evangélica insiste em dar outros motivos para sermos odiados. Que o mundo nos odeie, queridos, mas que o mundo nos odeie, porque em terceiro lugar, nós vivemos a evidência da nova vida. A maior evidência de que nós experimentamos da nova vida em Cristo, queridos, é se nós verdadeiramente amamos os nossos irmãos. No último sermão eu disse para você ir diante de Deus e pedir para ver o seu exame de DNA espiritual. Se você é filho de Deus ou não.
E o apóstolo João aprofunda o seu pensamento sobre isso, dizendo que o amor é a prova definitiva se nós realmente experimentamos da nova vida. Ele diz assim, na primeira parte do versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Se você quer saber se você é realmente regenerado, você tem que olhar para o seu coração e refletir se você realmente ama seus irmãos. Mas eu repito, não é esse amor cuti-cuti que eu estou falando, é desse amor sentimentalista. Eu estou falando de uma firme aliança que gera em nós a disposição de se doar em favor de alguém e, se necessário, sofrer por causa disso. Isso é amor. No último sermão eu disse que viver na prática habitual do pecado demonstra que alguém é um filho do diabo. Da mesma forma, irmãos, o amor que João fala aqui não é um amor esporádico. O amor do qual João fala aqui não é algo salpicado de alguns pequenos gestos de carinho. É a prática habitual do amor que evidencia que você realmente provou de um novo nascimento. Você percebeu? É a prática habitual do amor que evidencia que você nasceu de novo. Isso quer dizer que se a sua vida cristã é baseada em algumas pequenas, singelas demonstrações de carinho, então talvez a sua vida cristã seja uma mentira. O amor não é um artigo de luxo na vida cristã, irmãos. É uma prática habitual. O amor não é um opcional a mais no seu carro. O amor é o motor do seu carro. E se o seu carro não tiver motor, ele simplesmente não é um carro. O amor evidencia a nova vida. Se você não vive a nova vida em amor aos irmãos, então é porque você não nasceu de novo. E sabe por que nós podemos dizer isso, queridos? Porque, em quarto lugar, a falta do amor é a evidência da morte. João nos diz assim: quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Se o amor evidencia a nova vida em Cristo, então quem não ama, evidencia que continua morto. Permanece escravizado, algemado na prisão da morte espiritual. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz que o ódio, a falta do amor, é o campo onde brota a semente do assassinato. E é mesmo, queridos. Ainda que a legislação brasileira fale sobre o tal do crime passional, o crime que é movido pela paixão do momento, ou então por um intenso envolvimento emocional que o assassino tinha com a sua vítima, é completamente incoerente pensar que o assassinato foi motivado pelo amor, não é verdade? É evidente que um assassinato nunca seria motivado pelo amor. O ódio é a força motriz do assassinato. E isso acontece, queridos, porque a falta de amor evidencia a morte espiritual. E a morte espiritual só gera mais morte. Morte nunca vai gerar vida. A falta de amor, o ódio que evidencia a morte, só vai produzir mais morte. Só pode produzir assassinato. Queridos, quase todos os domingos, no momento da oração silenciosa de confissão de pecados, os irmãos me ouvem falando a respeito das nossas intenções e motivações. Não apenas da nossa fala, não apenas dos nossos atos, dos nossos comportamentos,
mas também dos nossos pensamentos, intenções e motivações. E normalmente eu falo que nós devemos sim pedir perdão pelas nossas intenções enganosas, pelas nossas motivações pecaminosas. E por que eu falo isso, queridos? Porque diante de Deus, irmãos, pecado é pecado. Não importa onde esse pecado tenha acontecido, se ele aconteceu na minha mente, é pecado. Se ele aconteceu na minha língua, é pecado. Se ele aconteceu através das minhas atitudes, é pecado. Mas se esse pecado tenha ficado apenas nas minhas intenções, opa, então isso muda alguma coisa diante de Deus, né? Não, não muda nada. As intenções pecaminosas são tão perversas aos olhos de Deus quanto os atos de pecados que nós cometemos. Mas sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque a intenção do assassinato é o ódio, é a falta de amor. O que leva ao assassinato é a falta de amor. Se nós odiamos alguém, é porque nas nossas intenções nós já matamos essa pessoa. Aos olhos de Deus, do ponto de vista espiritual, o ódio equivale ao homicídio, a falta de amor equivale à morte. É por isso que João diz na continuação do versículo 15, vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O assassinato é o oposto da vida. A falta de amor, o ódio é a intenção por trás do homicídio. E se a minha intenção é guiada pela morte, então eu nunca vou viver a nova vida que é a vida eterna. Preste bem atenção. João não está dizendo nesse texto que um assassino não pode ser salvo. Não é isso que ele está dizendo. Se um assassino se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus e por isso prova de uma nova vida, ele vai ser salvo sim, vai desfrutar da vida eterna. O que João está nos dizendo nesse texto, queridos, é que ninguém que tem as suas atitudes moldadas pela falta de amor pode ser salvo. Ou se converte, prova de nova vida e passa a viver o amor. Ou então é porque tem um pacto com a morte, com o ódio e com o assassinato. E assim, nunca poderá provar da vida eterna. Concluindo, queridos, se nós queremos viver os fundamentos da vida cristã, que é o tema da nossa série na primeira carta de João, então nós precisamos viver o amor. Nós precisamos amar uns aos outros. E nós precisamos amar uns aos outros, queridos, porque o amor é a mensagem essencial da vida cristã. Essa é a mensagem que nós ouvimos desde o princípio. Deus nos ordena a vivermos o amor. Jesus nos capacita para vivermos o amor. Mas nós também precisamos amar uns aos outros, porque o ódio, a falta de amor, é a mensagem do maligno, irmãos. E pode ter certeza que os filhos do diabo não vão falhar ao espalhar a sua mensagem de ódio. Nós precisamos amar uns aos outros, queridos, porque a prática habitual do amor é a evidência da nova vida. Enquanto a falta de amor, o ódio, é a evidência da morte. No próximo sermão, querido, se assim o Senhor permitir, nós vamos continuar falando a respeito do amor. De como nós devemos viver esse amor. De como nós devemos expressar esse amor. No entanto, queridos, existe uma característica desse amor que não precisa de muita explicação, não. Não precisa de muito conceito. Não precisa de muita teologia. O que nós mais precisamos saber a respeito do amor é que amor que se sente é amor que se pratica. Se eu não pratico o amor, então é porque eu não tenho amor. Meu desafio para você nessa semana é que você procure alguém
da nossa igreja para demonstrar amor. Eu não sei como você vai fazer isso. Se você vai fazer uma visita, se você vai aparecer lá em casa com um bolo, né? Se você vai orar com alguém, se você vai mandar uma mensagem com um texto bíblico encorajador para alguém, se você vai procurar um departamento da igreja para servir, não sei. Eu só sei que se a gente quer viver o amor, então é mais do que necessário que a gente comece a demonstrar amor. E a forma através da qual nós demonstramos amor é através da doação de nós mesmos em favor de alguém. Que Deus nos abençoe, queridos, para que nós possamos viver essa realidade maravilhosa. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus bondoso, maravilhoso. E na tua bondade, Deus, o Senhor não permite que nós vivamos qualquer coisa diferente do amor. E é exatamente por isso que o Senhor nos exorta, nos repreende, mas também nos encoraja e nos capacita para vivermos o amor. Pai, por favor, opera na minha vida, opera na vida dos meus irmãos e irmãs, para que nós verdadeiramente possamos viver o amor, servindo uns aos outros, nos doando uns aos outros, para abençoarmos. Pai, que a compreensão desta aliança profunda que existe, aliança cravada na cruz, firmada pelo derramamento do sangue de Cristo, venha inundar a nossa mente e coração, a ponto de, ao olharmos para o Senhor Jesus, existir em nós uma firme disposição de nos entregarmos em favor uns dos outros. Age Deus com graça nas nossas vidas. Nós não sabemos o que é isso, nós não conseguimos fazer isso pelas nossas próprias forças. Mas nós cremos que em Cristo e pelo poder de Cristo em nós, então nós somos enviados e capacitados para amar. Derrama de graça sobre nós, Deus. Fala ao nosso coração, que nós sejamos impactados pela mensagem da Tua palavra e transformados pela operação do Teu Espírito. Age em nós. É o que nós te pedimos. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E que agora, meu irmão, minha irmã, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus e o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e que a consolação, os dons, a capacitação e a presença do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.